Luana Trindade está me chamando aqui para falar do Flamengo na tela da Band. A nossa moça bonita. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Edilson, para todo mundo aí do estúdio, para quem está assistindo, aos donos da bola. Finalmente a novela Felipe Luiz terminou. O jogador é do Flamengo, ele assinou o contrato até dezembro de 2021 e pode chegar ao Rio a qualquer momento. Ele é o 9º reforço da temporada do rubro-negro e vem para ser aí o dono da lateral esquerda que contava com René e Trauco. E no caso da Libertadores, Felipe Luiz não joga, claro, ainda. Ele só pode ser inscrito na competição caso o Flamengo avance para as quartas de final. Em relação a Vitinho, Edilson, a gente tinha comentado aqui no programa de ontem que ele vai desfalcar a equipe na partida de amanhã contra o Emelec, pelas oitavas de final da Libertadores, só que ele vai desfalcar o time por um bom tempo, viu? Não é só nessa partida de amanhã, não. Ele vai precisar passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e não tem data para retornar aos gramados. E com isso, aumenta a correria aí na busca de um novo atacante, de um centroavante, como o Jorge Jesus tanto quer. E aí circularam na imprensa os nomes de Lucas Prato e Henrique Dourado, mas esses dois jogadores não agradam muito à diretoria rubro-negra, isso porque Lucas Prato tem 31 anos e já jogou a Libertadores esse ano pelo River Plate, não poderia atuar pelo Flamengo. E Henrique Dourado passou recentemente por uma cirurgia, então não está voando, né? Não está com um excelente futebol, até porque está se recuperando ainda dessa cirurgia. Para a gente fechar aqui o noticiário do Rubro Negro, Edilson, o Flamengo já está em Guayaquil, no Equador, hoje à tarde, hoje às 5 horas, vai treinar no estádio do Barcelona de Guayaquil e amanhã às 9h30 da noite entra em campo na busca de uma vaga aí nas quartas de final da Libertadores contra o Emelec, jogo de ida contra o Emelec. Edilson, volto com você no estúdio. Valeu, Luana. Donizete. Bom, primeiro vamos falar sobre o Felipe Luiz. Ontem até eu disse aqui, ó, vai ser anunciado a qualquer momento, que ele já estava no Rio e tal. É verdade, Edilson. Acabou a história, né? O jogador acabou acertando algumas pendências que ele tinha para resolver a vinda dele para o Flamengo. Acabou acertando, Edilson. É uma posição, a gente falou muito aqui, que o Flamengo queria trazer mais um jogador para essa posição. A gente fica feliz porque é um jogador a nível de seleção brasileira, né? Um jogador que está na seleção brasileira, apesar da sua idade, 33 anos. E, como eu falei, vai ser um jogador importante. É lógico que não vai poder jogar essa fase agora da Libertadores, mas na próxima, se o Flamengo classificar, ele pode ser inscrito mais 2 jogadores. Eu acho que é uma boa contratação, Edilson. Apesar de ter o René e o Trauco naquele local ali, o Flamengo estava precisando de um outro jogador. E o Jorge Jesus, com indicação dele também, a gente sabe a carreira do Felipe Luiz, a gente viu também aí algumas situações, alguma postagem também do jogador que foi a vontade dele de ter vindo para o Flamengo, desde novinho aí ele já vestia a camisa do Flamengo. Agora é dar sequência, esperar, tem vários jogos do Campeonato Brasileiro, que ele possa desenvolver o futebol dele que agradou a todos e possa também agradar os torcedores do Flamengo. E o Prato? Possibilidade do Prato. Estamos falando muito do Prato aí, apesar do Flamengo não ter se manifestado. Belíssimo centroavante, né? Um grande centroavante, olha, jogador forte. Ele não é habilidoso, mas é um cara que se define bem na área, sabe fazer gol. O ano passado, jogando contra o Flamengo, ele fez 2 gols no estádio Newton Santos, 2-2. Muito bom jogador. Flamengo, bom jogador. Mas ele não vai poder jogar Libertadores? Não pode. Não pode. Não Seria pode, porque ele já jogou. Brasileiro, ele né? já jogou pelo Mas River. é um centroavante de qualidade, hein? Eu concordo com o Ronaldo, não é habilidoso, mas sabe fazer gol. É um homem de área. Teve no São Paulo, no Atlético. Mas ele viria para qual competição? Pô, brasileiro só. Seria brasileiro só. Brasileiro só. Tá tentando. Eu tenho acompanhado, eu não acredito. Não acredito por conta disso. A prioridade do Flamengo agora qual é? É Libertadores. Tá todo mundo sonhando lá em chegar no Mundial, no final do ano e tal. Aí você vai trazer um centroavante para resolver o seu problema, que você não pode jogar Libertadores? Mas pode o brasileiro, diz que é Eu o caminho sei, também. Valdir, mas você vai trazer um jogador que não pode jogar Libertadores, que é a sua prioridade. Entendeu, Roberto? É a competição mais importante. Vai vir, eu tô achando Hoje, que sim. Isso aí já é uma questão minha. Opinião... Posso até... Tô achando que é mais cavada do que propriamente verdade. Pode ser também. É opinião minha. Pelo que eu tenho acompanhado desse noticiário, é mais cavada do que propriamente verdade. Edilson, eu não acredito, Roberto. Você acredita que vai trazer um centroavante? Porque não possa jogar Libertadores? É complicado, Edilson. Mas é uma posição que a gente já falou aqui. De ofício, tentou o Pedro. Problema, né? Tentou o Pedro, agora está tentando um outro jogador. Surgiu essa oportunidade, mas ele viria só para o brasileiro. E realmente, só para o brasileiro, eu também acredito que não vem. É a opção hoje. Cavado, eu não
não descarto isso não. Mas toda hora a gente vê o JJ dizendo que precisa de uma referência, né? Entendeu? Agora, o Roberto e o Ronaldo, eu até falei hoje na minha coluna no Ataque do Jornal Dia sobre o Henrique Dourado. Ele operou, fazendo um trabalho de recuperação no Flamengo, está treinando lá. E o JJ tem elogiado muito ele. E ele não vai voltar para lá porque o time dele já completou o número de brasileiros. Quando machucou, botou outro no lugar. Mesmo tendo contrato, o número de estrangeiros, né? Estrangeiros. Então ele está aí no mercado de novo. Pode ser. O Flamengo precisa, o Vasco precisa, o Botafogo precisa. Eu não sei quando é que ele volta. Ele teve uma contusão gravíssima. Ronaldo, a informação que eu tenho... Ele está se recuperando. Que já está treinando, já está quase que em condições de voltar. De repente a solução vai estar no empréstimo dentro do próprio Flamengo. Essa é a questão. Pode ser, bem lembrado isso. Entendeu? Porque ele está lá treinando com grupos, o treinador está vendo o desempenho dele. E ele tem elogiado, tem observado. Teve uma consulta tem com observado. Seria, na minha opinião, seria a solução para o Flamengo. O Flamengo não tem esse jogador de referência, né? Tem o menino do Júnior lá, que está entre o Lincoln, mas não tem esse jogador com peso, né, de artilheiro, de batedor, principalmente batedor de pênalti, o cara que tem um aproveitamento excepcional, entendeu? O que eu estou vendo, até com relação ao Flamengo, está buscando em cada posição, pelo menos nas duas laterais, ele tem 3 jogadores para os dois lados, 3 para um lado, 3 para o outro. Isso é bom, por um lado, pela competição, para o jogo, mas, por outro lado, gera para o técnico. Muito se fala que é bom ter 2, 3 do que só ter um ou não ter nenhum. Mas isso tem que administrar essa coisa, porque não é fácil. Você ter 3 jogadores que todos os 3 de um lado já foram titulares, né? E todos os 3 do lateral direito e lateral esquerdo foram titulares do Flamengo. Então, é saber administrar isso. Foi dito isso também pelo lado esquerdo, né? Tem Arrascaeta, tem Vitinho, tem não sei o quê. Vamos ver, 3 jogadores machucados para aquela posição e hoje o Flamengo vai ter que... O Jorge Jesus vai ter que resolver para quem botar naquela posição. O Arrascaeta está machucado, o Vitinho vai ficar parado e vai colocar quem? Né? Então, contratou muito gente para aquele lado esquerdo. Contratou, e agora? Coloca quem? Então é bom você ter esses jogadores, Edilson. Eu falei para lateral esquerdo você tá bom, mas direito. Você falou também do lado esquerdo, que estava contratando um monte de gente pro lado esquerdo. Mesma coisa, falou isso também aqui. Ou não falou? Aí agora não tem esse jogador. O Vitinho está machucado, o Arrascaeta também está machucado. Vai ter que encontrar um jogador para jogar ali naquela posição disso. Eu acredito que quem deve atuar por aquele lado ali amanhã deve ser o Gerson, que foi contratado agora. Agora, tem essa questão, Ronaldo, que eu não entendo, cara. Você, por exemplo, eu volto a dizer, eu acho que o Lucas Prato é mais cavada do que realidade. Mas se você pegar os números do Lucas Prato lá no River Plate, que pegar 67 jogos, 22 gols. Você pega o do Gabigol, que está dos 30 jogos, 19 gols. Então, aí o Flamengo está precisando do centroavante para ter o Gabigol fazendo gol todo jogo. Eu não sei, eu não entendo. Edilson, porque não tem outro. E foi o artilheiro do brasileiro no ano passado, entendeu? Como foi o Henrique Dourado também. Em 2015. Quantos gols ele fez pelo Fluminense? Ele está lá treinando no Flamengo também. Está treinando. Agora, no Fluminense, ele tinha 2 jogadores que se aproximavam e davam para ele fazer gol. Agora, o Flamengo tem jogadores de muita categoria e o Nélio colocou bem. Lado esquerdo, de ataque. O Roberto se referiu à lateral esquerda. Não, mas ele falou aqui quando contratou um monte de gente do lado esquerdo também. Não, falou lado esquerdo que eu falei. Falou. Eu falei lateral esquerdo. Não, hoje você falou. Não, mas de qualquer maneira. O que você fala para mim, né? Desculpa, Roberto. Você está querendo bater boca. De qualquer maneira, se você pegar pelo setor esquerdo, também foram vários jogadores. Com a chegada do Felipe Luiz pela lateral, também tem vários jogadores. Você está falando demais. O problema maior... O problema maior é o seguinte. Vai ficar com 3. Felipe Luiz, o Trauco e o René. Eu acho o René um excelente jogador. Eu acho. O Trauco apoia bem, melhor do que o René, bate muito bem na bola, perdeu espaço. O Felipe Luiz é um bom lateral, não acho ele também esse jogador todo, mas um jogador de prestígio, ficou muito tempo na Europa, essa coisa toda. Mas aí o Flamengo vai ter que se desfazer de alguém. O Trauco vai rodar. Só se for pro exterior. Porque o problema de você pegar um jogador do Flamengo é o salário dele, que é alto. E às vezes o cara, não, eu vou jogar onde? Mas eu lá um exemplo, no Santos me paga 200, eu ganho 400 aqui, eu vou sair para quê?
Esse vai ser o grande problema. problema. O Inter desistiu. O Inter estava interessado nele. O Guerreiro queria botar o Trauco lá. Não, mas tem aí, já tem um... Hoje já surgiu de manhã uma notícia fora do país. Ele é titular da seleção peruana, é um cara que tem mercado. A janela fecha quarta-feira que vem. Hoje já começou a surgir um assunto. Porque o próprio jogador, o empresário do jogador, o peruanozinho, já sabe que com a chegada do Felipe Luiz, a chance dele foi a 0 de jogar no Flamengo. E ele vai ficar o quê? Sem espaço? Vai buscar espaço em outro lugar. Verdade. Então já começa a mexer. É que nem a situação do Pará, né? Que se comentou até uma ida para o São Paulo. O Flamengo está com 4 laterais direitos. Rafinha, Rodinei, Pará e o Menino. Não, são 3, não são 4. Ô, Ronaldo, me ajuda aqui. Você tem o que deu a discórdia, lado esquerdo. Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique, Arrascaeta. Quantos você tem hoje? Não, Everton Ribeiro é mais pelo lado direito. Mas se puder, ele joga daquele lado também. Tá, mas quantos você tem hoje? Hoje você tem, por aquele Você lado. não tem o Everton Ribeiro amanhã, você não tem o Vitinho até o final do ano, você não tem o Arrascaeta não sei até quando. Precisa de jogar o Bruno Henrique. Bruno Henrique e o Gerson. Já caiu o Bruno Henrique Então por de aquele 4 lado. você tem um. Olha só. Isso aí. Entendeu? Quando você tem 3, 4 jogadores, daqui a pouco você pode ter um só também. Sim, mas aí você. Na lateral direita você tem um Rafinha. Tudo bem. Tem mais quem? Mas você incha muito. Ô, Edilson, essa coisa acontece no futebol. Acontece. Que normalmente não acontece isso de 3, 4 jogadores do mesmo lado, machucar. Mas acontece. Não, difícil. Aconteceu, né? É difícil, aconteceu, mas é difícil. Como aconteceu com a zaga do Fluminense. É difícil. Ô, Edilson, voltando rapidinho só essa questão do centroavante, o Jorge Jesus que a gente falou, ele gosta de ter aquele centroavante, tipo... E ele gosta de jogar com dois, né? Então, exatamente. E esse segundo jogador, tirando esse centroavante, ele já encontrou. E ele já falou, já avisou que é o Gabigol. Ele não quer um outro jogador, ou ele quer o centroavante. Esse outro jogador para jogar com esse centroavante na frente, mobilidade, é o Gabigol. Ele está gostando, né? Muito se questionou se o Gabigol iria jogar ou não. E a gente vê o Gabigol todo jogo aí, já é praticamente o 5º ou 6º jogo que o Gabigol faz gol. Então, um jogador importante. A gente espera que até lá o Flamengo encontre esse centroavante, estilo Fred, Ricardo Oliveira, o próprio Lucas Prato, que ele gosta de jogar com esse jogador mais centralizado. Quem está animado mesmo é o Felipe Luiz. Olha o post que ele fez aí, olha lá, botando. Ele pequenininho com o pai, com a camisa do Flamengo. Já. Com a camisa lá. Felipe Luiz, sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. Coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão. Ele marcou o Flamengo. Tá muito animado. Muito legal. Muito lindo. Aí vários Muito jogadores legal. comentaram. Vários jogadores comentaram. Entre eles, o Neymar. O Neymar comentou. Aqui o Neymar, cadê o Neymar? É do Mengão. Boa sorte, irmão. Comentou. Ali, ó. Aí o Lucas Paquetá, eu já sabia. Deus abençoe. Sucesso com o manto. Já disse que já sabia. Ele tirou foto, né? Aí o Felipe Luiz respondeu o Neymar. Do nosso Mengão. O que quer dizer isso? Quem sabe possa ser o próximo, né? Quem quer dizer Neymar isso? Neymar chegando aí, quem sabe? É porque todo mundo quer vestir a camisa do Flamengo, né, Edilson? Todo mundo gosta de estar nos grandes clubes. E o Neymar pode ter certeza que não é diferente. O Neymar não. já declarou que pretende um dia jogar. Exatamente. Realizar o sonho. Exatamente. Todo mundo não, né? Todo mundo todos. Alguns que não. Então A não é todo maioria mundo. sim. Então não é todo mundo. Alguns não. Alguns que não tiveram esse privilégio. Então não é todo mundo. Todo mundo sim. Não. Alguns que não tiveram esse privilégio, saber o que é o Flamengo. Maior respeito pela instituição. O maior. Tem maior Todos respeito. queriam vestir a camisa do Flamengo. Poderia vir com 40, 42, quando ele se aposentar. Mas Valdir, pode ter certeza. O Flamengo é diferente, todo mundo quer. Claro, a gente respeita.